Irmãos e irmãs caríssimos, paz e bem. Já tem alguns dias que nós saímos daquele esquema inicial do Advento em que a primeira leitura determinava o tema do Evangelho. Desde quando nós entramos na segunda fase, que é a apresentação do Batista, é a partir do Evangelho que nós temos a primeira leitura. Então já é essa leitura que é tirada não só do profeta Isaías, mas de outros livros também. E de fato hoje na liturgia nós temos um texto do livro do Eclesiástico. Nessa seção do livro do Eclesiástico, o autor, que é aquele que fundou a escola de Jerusalém, no final do seu livro ele assina como Jesus, filho de Siraque. Daqui então o nome que esse livro muitas vezes recebe de Sirácida. E então ele vai fazer nessa última parte um elenco dos homens ilustres que escutaram e colocaram em prática a palavra de Deus. Isso para formar os seus discípulos da escola de Jerusalém de que vale a pena viver a palavra de Deus. E o texto de hoje nos apresenta Elias. E depois nós vamos ouvir no Evangelho quem é este Elias no Novo Testamento. Na verdade, Elias é o primeiro dos profetas, aquele que vai ser o símbolo da profecia. E nós vamos encontrar o último dos profetas, aquele que é João Batista, que é a realização daquilo que prometeu Elias de uma parte, mas que é o maior dos profetas, aquele que vai indicar o Salvador. Então, um novo Elias. Ora, a história de Elias é muito relacionada com o fogo. Tanto é que depois, ao final da sua vida, a tradição vai dizer que Elias não morre, mas é levado ao céu em corpo e alma em um carro de fogo puxado por cavalos de fogo, o que nós ouvimos hoje. Naqueles dias, o profeta Elias surgiu como fogo e sua palavra queimava como uma tocha. Era um homem de uma força na pregação inigualável. Então, uma palavra que queimava, que conduzia aos bons costumes. E nós vamos ver essa força deste pequeno homem, considerado um homem de baixa estatura, um homem de uma força inacreditável, que a sua pregação queimava o mais íntimo dos corações. Pela palavra do Senhor fechou o céu de lá e de lá fez cair fogo por 3 vezes. Quem poderia gloriar-se de ser semelhante a ti? Ele então faz essa pergunta a Elias. Depois de apresentar a grandeza desse homem, quem poderia ser semelhante a ti? Vamos ter a resposta no Evangelho. Tu foste arrebatado num turbilhão de fogo, num carro de cavalos também de fogo. Tu, nas ameaças para os tempos futuros, foste designado para acalmar a ira do Senhor, antes do furor, para reconduzir o coração do pai ao filho. Então, esta imagem, reconduzir o coração do pai ao filho, o que quer dizer? Que, além daquilo que é óbvio do perdão, mas tem uma outra dimensão, que o pai é o símbolo daquilo que é antigo e o filho daquilo que é novo. Então, reconduzir o coração do pai ao filho é de que o mais velho aceite a novidade. A novidade que para nós cristãos é a pessoa de Jesus. Veja que Jesus tem uma expressão no Evangelho que é muito semelhante, que ele vai dizer assim: o escriba sábio sabe tirar do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. A força de uma família, de uma sociedade, reside na escuta, que às vezes o pai tem que reconhecer que o filho tem razão e que o mundo de hoje pode ensinar alguma coisa também, mas que também o filho reconheça que existe a sabedoria dos antigos que ajuda no seu caminhar, que ajuda a ser feliz. Felizes os que te viram e os que adormeceram na tua amizade. Então, este Elias é tão importante como símbolo da profecia, que recordem que na transfiguração do Senhor é Elias e Moisés que aparecem. Elias como símbolo da profecia e Moisés como símbolo da lei.
dos mandamentos, da Torá, do Pentateuco. No evangelho de hoje, nós temos Jesus que está descendo do monte. Então os discípulos perguntam: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Então a tradição, ela vai dizer assim, que Elias, que não morreu, mas foi levado ao céu em um carro de fogo, ele vai voltar para indicar quem é o Messias. Percebem que é por isso que João Batista no evangelho é chamado de Elias. O próprio Jesus também o é chamado de Elias, que é o símbolo de todos os profetas. Então, dizer que Jesus é Elias, dizer que João Batista é Elias, é dizer que ele é um profeta. De todo modo, Jesus vai dizer assim: Elias vem e colocará tudo em ordem, na força da sua palavra, porque é a palavra de Deus, através do profeta, que transforma. Uma característica deste Elias é curiosa, que é, no seu tempo, algumas pessoas se apresentavam como profeta, mas fazia uma pregação que era para ter a amizade dos grandes. E Elias é aquele que não vai se incomodar e que vai ter uma força profética, uma força grandiosa no seu modo de ser. E Jesus continua: ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles quem? Os mestres da lei, não o reconheceram. Quem é esse Elias que já veio? É João Batista. João Batista, vejam, senhores, que ele, sendo reconhecido como grande, um homem que visualmente reconheçamos, atraía mais do que Jesus. Vivia no deserto, se vestia como Elias. Sabe quando no Evangelho se descreve a veste de João Batista? Assim se vestia Elias. Então está no deserto, fazendo penitência, comendo somente o que o deserto oferece, quase nada. Vestindo-se de pele de camelo, está ali no local mais baixo da terra. Vejam que todas essas características apontam para um homem religioso que era mais fácil de acolher esta imagem do que a imagem de Jesus, que andava com os pecadores, que andava com os cobradores de impostos, que acolhia os pecadores na sua casa e comia com eles. Jesus que é nos evangelhos, como nós ouvimos já esses dias, chamado de comilão e beberrão. Então, se nós olhássemos essas duas figuras, facilmente nós reconheceríamos que aquele que é Elias, o novo Elias, é João Batista. Então, mesmo assim, João Batista vem e não é reconhecido. Ele já veio, mas eles próprios, os mestres da lei, não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Por que é que acontece isso? Por que seja Elias, como o novo Elias, João Batista, como Jesus e tantas outras pessoas são maltratadas por viverem o Evangelho, por viverem os valores do reino de Deus? Na nossa terra também, não nos esqueçamos nunca de uma irmã Dorothy Stang, de Ezequiel Ramin, de tantas pessoas que deram a vida, que banharam essa nossa terra com o próprio sangue, que foram perseguidos até a morte, porque queriam o bem dos irmãos, queriam anunciar o evangelho, chamavam os poderosos dessa terra à conversão. Então, a pregação do evangelho, ela não é agradável e não deve ser. O evangelho deve suscitar transformação, deve fazer com que nós saiamos do nosso comodismo. Ai de nós, se nós quisermos uma pregação para agradar as pessoas que estão nos escutando, porque isso nem no plano humano não vale nada. Ai daquela pessoa que é amada por todos. Ser odiado por todos também não é um grande valor, mas não é melhor, talvez é até pior, ser amado por todos, que é um sinal que não diz nunca a verdade. E sobretudo para o evangelizador, isso é um grande erro. Nós não somos evangelizadores para dizer aquilo que acontenta ao nosso povo. Então todos eles, que seja Elias, que seja João Batista, que seja Jesus, vão chegar ao momento que eles vão ser perseguidos até a morte por causa do evangelho. Não vão voltar atrás, mas vão dar a vida por causa daquilo que creem. É isso que nos chama também o tempo de advento, a avaliar qual tipo de anúncio que nós fazemos.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.